Quando decidi adotar o cachorro mais velho e doente do abrigo, não imaginava que um gesto simples transformaria tudo o que eu acreditava sobre amor, perda e redenção. Era uma tarde comum no abrigo Riverside, mas minha escolha não fazia sentido para ninguém, nem para os voluntários, nem para meus amigos, nem mesmo para mim. No fundo do canil, isolado em um canto, havia um pitbull marrom de 12 anos, coberto de tumores. Seus olhos, quase cegos por cataratas avançadas, mal conseguiam distinguir minha presença. No cartão preso à grade, uma única palavra carimbada em vermelho: urgente. Ele tinha apenas 3 horas antes de ser sacrificado. 3 horas porque ninguém o queria, por ser velho, doente, por amar significar perdê-lo em breve. Mas quando abri a porta do canil e me ajoelhei ao seu lado, algo aconteceu que jamais esquecerei. Algo que fez 4 voluntários pararem o que estavam fazendo e ficarem apenas olhando. O que ele fez no banco de trás do meu carro, 20 minutos depois, registrado em uma única foto, redefiniu minha compreensão sobre o que é salvar uma vida. Vou contar sobre o momento em que a vida vira de cabeça para baixo sem aviso. Agora mesmo, estou sentado no estacionamento do abrigo, com um pitbull de 30 quilos dormindo no meu colo. Seu nome é Diesel. A cabeça dele repousa sobre meu abdômen, a respiração lenta e constante. Talvez seja o primeiro suspiro de paz que ele dá em meses, quem sabe anos. Há 3 horas, esse cachorro estava condenado. Ninguém o queria. Em 8 meses no abrigo, nenhuma pessoa preencheu um formulário de adoção. Nenhuma. Ele foi ignorado 89 vezes. As pessoas passavam pelo canil, viam o focinho grisalho e a ficha médica mais grossa que uma lista telefônica, e seguiam em frente. Os filhotes na frente, os cães jovens de rabo abanando, os adotáveis. Diesel aprendeu que era invisível. Sou técnico veterinário no Hospital Cedar Creek, a 15 minutos dali. Vejo animais doentes todos os dias. Sei reconhecer quando um caso está no limite, quando já não há mais o que fazer. E quando olhei para Diesel naquela tarde, cada célula do meu treinamento profissional gritava para eu ir embora. Ele tinha tumores espalhados pelo abdômen, cataratas tão densas que mal enxergava, e a garganta tão comprometida que as patas traseiras tremiam ao tentar se levantar. Uma das voluntárias, tentou me direcionar para outros cães, mais novos, mais saudáveis, com chances reais. Mas eu não conseguia desviar o olhar. Ele não latia como os outros, não pulava na grade implorando por atenção. Estava deitado no canto, sobre o concreto frio, encolhido como se tentasse ocupar o mínimo de espaço possível, como se já tivesse aceitado seu destino, como se apenas esperasse. Perguntei a Amy quanto tempo ele tinha. Ela baixou os olhos para a prancheta, depois voltou a me encarar. Eles vêm às 5. Olhei o relógio, 2h17 da tarde. Não sei o que me fez dizer aquilo. Talvez tenha sido o jeito como ele me olhou quando me aproximei, não com esperança, porque essa havia desaparecido fazia tempo, mas com uma resignação cansada, como se dissesse: tudo bem. Eu entendo. Pode ir. Mas eu não fui. Olhei para Amy e disse 5 palavras que mudariam nossas vidas para sempre: eu quero adotá-lo. Ela piscou, surpresa. Michael, você tem certeza? Ele não vai durar muito, talvez uma semana, no máximo 2. Não quero que abra a gaiola ainda. O que aconteceu nos 60 segundos seguintes? Não estou exagerando. Foi como se algo dentro de mim se partisse, algo que eu nem sabia que estava trancado. E não fui o único a sentir isso. Quando Amy abriu a porta do canil, 3 cães saíram correndo na frente, um beagle misturado, um terrier, um pastor jovem, todos desesperados por atenção, pulando, latindo, fazendo de tudo para serem notados. Mas eu passei por todos eles. Fui direto para o canto onde Diesel estava deitado, me ajoelhei ao lado dele e, pela primeira vez em semanas, talvez meses, ele ergueu a cabeça. Só um pouco, apenas alguns centímetros acima do chão frio, e me olhou. Diesel lutou por cada segundo de sua vida quando ninguém acreditava que ele valia a pena. Se a história dele tocou você de alguma forma, não fique apenas observando. Seja a voz daqueles que não podem falar. Um clique é tudo o que basta.
Mas deixe-me voltar um pouco no tempo. Vou contar sobre o homem que entrou naquele abrigo naquela tarde. A manhã começou como todas as outras nos últimos 6 meses. O despertador às 6h15, 2 toques no botão de soneca, levantar em um apartamento que parecia grande demais e vazio demais ao mesmo tempo. Rebecca, minha ex-esposa, levou quase todos os móveis quando foi embora. Agora, tenho só um sofá, uma televisão e uma cama. Não a culpo por ter partido. Eu estava presente, mas não de verdade. Sabe como é? Como se fosse apenas um corpo ocupando espaço, seguindo a rotina. Ela me disse uma vez, pouco antes de arrumar as malas, Michael, é como se você tivesse construído um muro ao seu redor e não deixasse ninguém entrar, nem mesmo eu. E ela estava certa. Vesti a roupa, dirigi até o hospital Cedar Creek, bati o ponto e comecei meu turno, como fazia há 4 anos. Verifiquei a agenda de cirurgias, preparei as salas de exame, reabasteci os materiais. Por volta das 2 da tarde, o Dr. Stevens apareceu. Ele é daqueles que usam crocs no trabalho porque são confortáveis e não se importam com a opinião alheia. Admiro isso nele. Michael, tem 1 minuto, chamou da sala dele. Fui até lá. O que foi? Estamos quase sem a ração especial para gatos, a da Hills, a de prescrição. Liguei para o abrigo Riverside e eles têm sacos sobrando para doar. Pode passar lá e pegar? Se tiver seringas extras, traga também. Riverside. Eu tinha ido lá umas 2 vezes, sempre entrando e saindo rápido. Havia algo naquele lugar que me incomodava profundamente. Todos aqueles animais esperando, torcendo, e a maioria nunca sendo escolhida. Era como atravessar uma sala cheia de pessoas gritando e ninguém conseguindo ouvi-las. Assenti. Claro, vou agora mesmo. Peguei as chaves e dirigi os 15 minutos em silêncio absoluto. Sem música, sem podcast, apenas eu, o ronco do motor da caminhonete e pensamentos que eu preferia evitar. Quando estacionei, fiquei um tempo parado, olhando para o prédio. Concreto cinza, uma placa desbotada na frente com os dizeres "Toda a vida importa", as letras descascando. Alguns carros no estacionamento, sedãs velhos, SUVs com adesivos de mãe de cachorro no para-choque. Desci e entrei. O cheiro me atingiu primeiro. Desinfetante misturado a algo indescritível. Não era ruim, era triste. A recepção estava vazia, mas dava para ouvir latidos vindos dos fundos. Muitos. Cães chamando, implorando para serem notados. Segui o barulho pelo corredor principal. Havia canis dos 2 lados, filhotes na frente, cães jovens logo depois, todos pulando, abanando o rabo, pressionando os focinhos contra as grades. As pessoas passavam, paravam para ler os cartões, se ajoelhavam para acariciar. Deservia ser ignorado. Aquela sensação de vazio, de estar preso num lugar onde ninguém mais olhava, era algo que eu conhecia bem demais. E ali estava Diesel, um cão que já tinha sido amado, que já tinha tido um lar, um propósito, e agora não passava de um peso a ser descartado. 8 meses esperando. 8 meses sendo invisível. E eu, que também me sentia assim havia tanto tempo, não podia simplesmente virar as costas. Amy me observava em silêncio, como se soubesse exatamente o que se passava na minha cabeça. Ela já tinha visto aquilo antes, pessoas parando diante de um animal esquecido, prometendo a si mesmas que fariam a diferença, e depois recuando quando a realidade batia a porta. Mas eu não queria recuar. Não dessa vez. Posso vê-lo? Perguntei, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Amy hesitou por um segundo, depois assentiu. Ela destrancou a grade com uma chave presa ao cinto e abriu a porta devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse assustá-lo. Diesel não se mexeu. Continuou encolhido no canto, os olhos opacos fixos no nada, como se já tivesse se desligado do mundo. Entrei no canil e me agachei a alguns passos dele. O cheiro de desinfetante e doença era mais forte ali dentro, misturado ao odor de um corpo que já não tinha forças para se cuidar. Respirei fundo e estendi a mão devagar, sem pressa. Não queria assustá-lo, não queria que ele pensasse que eu era mais uma pessoa que passaria por ali e iria embora.
Ei, garoto, chamei, a voz baixa, quase um sussurro. Sou eu. Nada. Nenhum movimento, nenhum sinal de que ele tinha me ouvido. Mas então, depois de alguns segundos, uma das orelhas se mexeu, como se ele estivesse tentando captar um som distante. Foi o suficiente para que meu peito doesse. Você lembra como é ser amado, não lembra? Falei, mais para mim mesmo do que para ele. Você lembra como é ter alguém que te escolhe? Aquela orelha se mexeu de novo. E então, muito devagar, como se cada movimento doesse, ele virou a cabeça na minha direção. Não era um olhar de esperança, nem de alegria. Era apenas um reconhecimento cansado, como se ele estivesse dizendo, ah, é você. Mais um. Mas era o suficiente. Eu sei que você está cansado, continuei, aproximando a mão um pouco mais. Eu sei que você acha que não vale a pena. Mas eu estou aqui agora. E eu não vou embora. Os dedos da minha mão tocaram o pelo áspero do seu focinho. Ele não recuou. Não se afastou. Apenas ficou ali, deixando que eu o tocasse, como se já tivesse aceitado que aquilo não mudaria nada. Mas mudou. Porque, no instante em que minha pele encontrou a dele, algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Eu não sabia se conseguiria salvá-lo. Não sabia se ele viveria mais uma semana, um mês, ou se tudo aquilo seria apenas uma despedida prolongada. Mas uma coisa eu sabia, ele não morreria sozinho. Não morreria acreditando que ninguém o tinha visto. Vamos para casa, murmurei. E, pela primeira vez em 8 meses, Diesel piscou. Seu corpo para frente, arrastando as patas traseiras como se cada centímetro exigisse um esforço que ele não tinha certeza de conseguir. Mas ele veio. Uma pata, depois a outra, até que seu focinho encostou no meu joelho. Eu o puxei com cuidado para o meu colo, sentindo o peso frágil dele contra mim, os ossos salientes sob a pele fina. Ele tremia. Não de frio, o ar dentro do carro estava abafado, mas de algo mais profundo, como se o próprio ato de ser tocado fosse uma novidade que seu corpo ainda não sabia processar. O motor ligou com um ronco baixo. Diesel ergueu a cabeça de repente, as orelhas se movendo para frente, alerta. Eu acariciei seu pescoço, sentindo a pulsação acelerada sob meus dedos. Tá tudo bem, murmurei. Só vamos para casa. Ele não relaxou. Mas também não se afastou. Apenas ficou ali, rígido, como se esperasse que a qualquer momento eu mudasse de ideia e o levasse de volta para o canil. Como se ainda não acreditasse que aquilo era real. A estrada se desenrolava à nossa frente, asfalto cinza cortando o verde das árvores. Eu dirigia devagar, evitando buracos, como se cada solavanco pudesse lembrá-lo de que ele ainda estava vivo. E, de certa forma, estava. Pela primeira vez em meses, ele não estava sozinho no escuro. Quando parei em frente ao meu apartamento, Diesel não se mexeu. Ficou imóvel no meu colo, os olhos fixos na porta do carro, como se soubesse que, uma vez fora dali, não haveria volta. Eu o peguei no colo de novo, sentindo o calor fraco do seu corpo contra o meu peito. Ele pesava menos do que eu imaginava. Ou talvez fosse o peso da responsabilidade que parecia mais real agora, pressionando meus braços. O corredor do prédio estava silencioso. A porta rangeu quando abri, e o cheiro familiar de café velho e poeira me atingiu. Diesel levantou a cabeça, as narinas se movendo, farejando o ar. Eu o coloquei no chão com cuidado, perto do sofá, e ele se encolheu, como se o espaço ao redor fosse grande demais para ele. Como se ainda não soubesse o que fazer com a liberdade. Fica à vontade, eu disse, abrindo a porta da varanda. Pode explorar. Ele não se moveu. Apenas ficou ali, olhando para o chão, como se esperasse que alguém lhe dissesse o que fazer. Então eu me agachei na frente dele e estendi a mão, devagar. Você tá seguro aqui? Ele cheirou meus dedos. Uma vez. 2. Então, com um suspiro que parecia vir de algum lugar muito antigo dentro dele, deitou a cabeça no chão e fechou os olhos. Eu o observei por um longo tempo.
O peito subindo e descendo em respirações curtas, o corpo encolhido como se ainda estivesse no canil. Como se, mesmo fora dali, ele não soubesse como ocupar espaço. Peguei o cobertor que estava no sofá e o estendi no chão, perto dele. Depois, fui até a cozinha e enchi uma tigela com água. Quando voltei, eu estava de pé, as patas traseiras tremendo, mas os olhos fixos na tigela. Ele se arrastou até ela e bebeu. Longos, lentos goles, como se cada um fosse um presente. Eu me sentei no chão ao lado dele, encostando as costas na parede. Ele terminou de beber e se virou para mim, hesitante. Então, com um movimento que parecia custar tudo o que lhe restava, subiu no meu colo de novo. Não como um cachorro que busca carinho, mas como alguém que finalmente encontrou um lugar onde pode parar de lutar. Eu o segurei ali, sentindo o ritmo irregular da sua respiração, o calor fraco da sua pele. E pela primeira vez em muito tempo, não me senti invisível. Fecharam devagar. Não como quem desiste, mas como quem finalmente se permite descansar. O tempo parou ali, naquele estacionamento vazio, com a chuva batendo no teto do carro e o som da minha respiração misturado à dele. Eu não sabia se era um adeus ou apenas um momento de paz roubado no meio da tempestade. Mas, por alguns segundos, o mundo inteiro se resumiu àquele peso quente contra o meu peito, aquele suspiro mais profundo, como se ele tivesse encontrado algo que procurava havia muito tempo. Então, ele soltou um último ar, longo, trêmulo, e seu corpo inteiro amoleceu nos meus braços. Não houve luta. Não houve medo. Apenas um alívio tão profundo que quase doeu em mim também. Eu não chorei. Não naquele instante. Fiquei ali, segurando, sentindo o calor se esvair devagar, como areia entre os dedos. A chuva continuava caindo, mas eu não me mexia. Não conseguia. Era como se, ao soltá-lo, eu admitisse que tudo aquilo tinha sido real, a gaiola no abrigo, a mulher no pet shop, as noites em claro, o rabo que balançou uma única vez. E agora, o fim. O celular tocou no banco da frente. A clínica. Eu não atendi. Não precisava. Sabia o que diriam. Quando finalmente o coloquei no banco de trás, cobri-o com o cobertor, alisando as orelhas uma última vez. Ele parecia menor do que antes. Ou talvez fosse eu que tivesse crescido, de repente, sem perceber. Liguei o carro e voltei para a estrada, as mãos firmes no volante, os olhos fixos no asfalto molhado. Não olhei para trás. Cheguei em casa e levei-o para dentro, ainda enrolado no cobertor. Coloquei-o no sofá, arrumando as patas como se ele fosse apenas dormir. Depois, sentei no chão ao lado dele e fiquei ali, esperando. Não sei o que. Talvez que ele acordasse. Talvez que eu acordasse. Mas o silêncio era diferente agora. Não era o vazio de antes, mas uma presença, como se algo tivesse se acomodado no ar, algo que não ia embora. No dia seguinte, enterrei-o no quintal, debaixo da árvore que ele costumava olhar pela janela. Não chorei enquanto cavava. Não chorei enquanto o colocava na terra. Mas quando terminei, quando a última pá de terra cobriu o cobertor, algo dentro de mim se quebrou. Não foi um soluço. Foi um som rouco, um lamento que não tinha palavras, só a certeza de que eu nunca mais seria o mesmo. Passei os dias seguintes em um torpor. Não conseguia trabalhar. Não conseguia comer. Só ficava sentado no sofá, olhando para o canto onde ficava a cama dele, agora vazia. Às vezes, me pegava esperando ouvir o barulho das patas no chão, o suspiro pesado quando ele se deitava. Mas não havia nada. Só o silêncio. Até que, uma noite, enquanto mexia no celular sem propósito, encontrei a foto que tinha tirado no semáforo. Eu dormindo no meu colo, o focinho apoiado na toalha, as pálpebras cerradas em paz. Algo naquela imagem me atingiu com uma força que eu não esperava. Não era só um cachorro morrendo. Era um cachorro que, pela primeira vez, tinha sido visto. Amado. Escolhido. E então eu soube o que precisava fazer. Abri o aplicativo de edição de fotos, e com dedos trêmulos, desenhei uma seta amarela apontando para o rosto dele. Embaixo, escrevi,
ele não era invisível. Ninguém é. Não pensei duas vezes. Apenas postei. No começo, nada aconteceu. Depois, uma curtida. 2. 5. Então, os compartilhamentos começaram. Primeiro, 10. Depois, 100. No dia seguinte, milhares. A foto estava em todos os lugares, redes sociais, sites de notícias, até em cartazes de campanhas de adoção. Pessoas escreviam comentários: esse cachorro me salvou hoje, chorei no trabalho, vou adotar um idoso por causa dessa foto. E, em meio a tudo isso, uma mensagem direta: meu pai adotou um vira-lata de 12 anos depois de ver a imagem. Obrigado. Eu não respondi. Não sabia o que dizer. Mas, pela primeira vez desde que Diesel se fora, senti que algo fazia sentido. Naquela noite, sonhei com ele. Não como estava no fim, mas como o vi pela primeira vez, magro, assustado, mas ainda de pé, ainda lutando. No sonho, ele me olhava e abanava o rabo, como se dissesse: viu? Eu sabia que você ia me ver. E então acordava com o peito apertado, mas não de tristeza. De algo mais leve. Algo como gratidão. Com o tempo, a dor não desapareceu. Ela apenas se transformou, como uma cicatriz que dói quando chove, mas que também conta uma história. E a história de Diesel não era sobre a morte. Era sobre o que acontece quando alguém decide que uma vida, por mais frágil, por mais breve, merece ser vivida com dignidade. Eu ainda olho para a árvore no quintal às vezes. E, às vezes, ainda espero ouvir o barulho das patas no chão. Mas agora sei que ele não voltou. Ele apenas nunca foi embora de verdade. Está no jeito como eu escolho ver as coisas. No jeito como eu paro para ajudar um estranho na rua. No jeito como eu não ignoro mais o que dói, porque aprendi que até a dor mais profunda pode ser um lugar onde algo bonito nasce. E, às vezes, quando a noite está quieta e eu me sento no chão da sala, encostado no sofá, juro que sinto um peso quente no colo. Não como um fantasma. Como uma lembrança que se recusa a ir embora. E então sorrio, porque sei que, de algum jeito, ele ainda está ali. Esperando que eu me lembre de que ninguém é invisível. Nem mesmo eu. Parando para ajudar um estranho na rua. No jeito como eu não fingia mais que a dor não existia, porque tinha aprendido que até a ferida mais funda podia ser o lugar onde algo novo começava a crescer. E havia momentos em que a noite ficava tão silenciosa que, quando me sentava no chão da sala, encostado no sofá, sentia um calor no colo. Não como um fantasma. Como uma presença que se recusava a ir embora. Então eu sorria, porque sabia que, de alguma forma, ele ainda estava ali. Esperando que eu me lembrasse de que ninguém é invisível. Nem mesmo eu. Foi a primeira vez que Diesel escolheu buscar conforto em mim. A primeira vez que ele se permitiu ser frágil, que confiou que eu o seguraria, não importa o que viesse depois. Com uma mão trêmula, peguei o celular e tirei uma foto. Não era para mostrar a ninguém, só para mim. Para guardar aquele instante em que um cachorro à beira da morte decidiu confiar mais uma vez. Guardei o aparelho, o puxei para mais perto e dirigi o resto do caminho até a clínica de emergência, rezando o tempo todo para que chegássemos a tempo. A clínica era clara demais, um branco agressivo sob as luzes fluorescentes que deixavam tudo duro e gelado. Carreguei Diesel pelas portas automáticas, e uma técnica de veterinária de uniforme azul me viu na mesma hora. Seus olhos se arregalaram. Esse é o cachorro que você ligou avisando? Sim. Ele não consegue respirar. Está queimando de febre. Por favor. Ela não perdeu tempo. Venha por aqui. Me levou por um corredor até uma sala de exames. Um médico já estava à espera. Alto, uns 40 anos, olhos cansados, mas mãos firmes. O crachá dizia Dr. Marcus Thompson. Sem rodeios, ele calçou as luvas. Coloque-o na mesa. Deitei Diesel com o máximo de cuidado. Ele não resistiu, nem ergueu a cabeça. Ficou ali, o peito arfando, os olhos entreabertos. O médico auscultou seu coração,
Examinou as gengivas, mediu a temperatura. Seu rosto permanecia neutro, mas eu via o maxilar se contrair. Há quanto tempo ele está assim? Acordei há uns 20 minutos e ele já estava assim. Ele toma remédios. O abrigo me deu antibióticos para as infecções de pele. Tenho dado todos os dias. A voz do Dr. Thompson era calma. Não estou te culpando. Preciso saber com o que estamos lidando. Ele olhou para a técnica. Comece um soro. Oxigênio, exame de sangue completo e radiografia do tórax. Ela sentiu e se moveu rápido. O médico então se virou para mim. Vou precisar que você saia. Assim que soubermos algo, venho te chamar. Eu não quero deixá-lo. Eu sei. Mas preciso de espaço para trabalhar, e ele precisa que eu me concentre. Sua voz suavizou um pouco. Eu cuido dele. Prometo. Olhei para Diesel. Seus olhos encontraram os meus por um segundo, como se ele estivesse me perguntando se era ali que tudo acabaria. Se eu o deixaria morrer sozinho. Coloquei a mão em sua cabeça. Não vou embora. Estou logo ali. Está me ouvindo? Não vou a lugar nenhum. Então a técnica me guiou gentilmente até a porta, e eu fiquei no corredor, e a porta se fechou atrás de mim. Não sei quanto tempo passei na sala de espera. 1 hora? 3? O tempo tinha parado de fazer sentido. Em algum momento, o relógio na parede marcava 4 horas e 47 quando o Dr. Thompson finalmente apareceu. Levantei tão rápido que quase derrubei a cadeira. Ele está estável. Senti os joelhos fraquejarem. É uma infecção secundária. Provavelmente pneumonia bacteriana, desencadeada pela imunidade baixa e pelos danos dos vermes no pulmão. É grave, mas tem tratamento, se pegarmos a tempo. Ele fez uma pausa. E nós pegamos a tempo. Você o trouxe no momento certo. Mais 1 hora, e estaríamos tendo uma conversa bem diferente. Apertei os olhos com as mãos, tentando respirar. Posso vê-lo? O médico assentiu. Me acompanhe. Ele me levou até a área de recuperação. Havia outros animais em gaiolas, um gato com colar elisabetano, um cachorrinho dormindo sob efeito da anestesia. No canto, sobre uma mesa acolchoada, estava Diesel. Pequeno demais, conectado a máquinas, um soro no braço, um tubo de oxigênio perto do focinho, um monitor com um clipe na orelha, bipando no ritmo constante do coração. Mas ele respirava. Devagar, sem aquele chiado desesperado, sem pânico. Aproximei-me e coloquei a mão em sua pata. Seus olhos se abriram, só um pouco. E então, juro, seu rabo se ergueu da mesa e bateu uma vez contra o acolchoado. Um único movimento. Mas foi tudo. Ei, amigão, sussurrei, a voz falhando. Você me assustou pra caramba. Seus olhos se fecharam de novo, mas agora o peito subia e descia num ritmo tranquilo. Ele parecia exausto, mas em paz. O Dr. Thompson ficou parado na porta. Esse cachorro lutou como um leão lá dentro, disse, baixo. Ele quer viver. Não consegui falar. Mal conseguia respirar. Apenas mantive a mão sobre a pata de Diesel e assenti. Ele vai precisar ficar aqui pelo menos 24 horas. Talvez 48. Precisamos monitorar a infecção, ver se os antibióticos estão fazendo efeito. Mas se continuar lutando assim, ele deixou a frase no ar. Fiquei ali até Diesel adormecer. Minha mão na pata dele o tempo todo, sussurrando para ele sem parar, como uma promessa que eu fazia aos dois, você não está mais sozinho. Nunca mais vai estar. Diesel voltou para casa 3 dias depois. O Dr. Thompson me explicou tudo, os remédios, os horários das refeições, os sinais de alerta. Entregou-me uma sacola cheia de comprimidos, seringas e instruções por escrito. Então me olhou nos olhos e disse, ele ainda não está fora de perigo. Mas é um guerreiro. Eu já sabia disso. A primeira semana foi difícil. Diesel precisava de antibióticos 2 vezes ao dia, remédios para artrite, suplementos para o coração.
Coloquei alarmes no celular para não esquecer nenhuma dose. Anotava tudo num caderno, a que horas ele comia, quanto bebia, se estava disposto ou só queria dormir. Mas algo mais começou a acontecer. Diesel passou a me seguir. Não muito longe, suas pernas não aguentavam escadas ou longas caminhadas, mas quando eu ia da sala para a cozinha, ele se levantava da cama e vinha se deitar perto de mim. Quando eu me sentava no sofá, ele apoiava a cabeça no meu joelho. À noite, parou de dormir na caminha no canto. Em vez disso, ficava ao lado do sofá onde eu estava deitado, me encarando até eu entender. Então eu o ajudava a subir e ele se encolhia contra minhas pernas, adormecendo ali. Ele estava escolhendo ficar perto de mim. E, sem que eu percebesse, eu também estava me curando. Parei de acordar às 3 da manhã com aquele vazio no peito. Parei de viver no piloto automático, porque Diesel precisava de mim. Precisava que eu me levantasse para dar o café da manhã, que eu lhe desse os remédios, que eu estivesse presente. Então eu passei a estar. Meu vizinho, o Sr. Harrison, um senhor que morava do outro lado do corredor e quase não falava com ninguém, bateu na minha porta uma tarde, 2 semanas depois. Ouvi dizer que você arrumou um cachorro. Sim. O nome dele é Diesel. O Sr. Harrison olhou por cima do meu ombro, para dentro do apartamento, onde Diesel estava deitado na cama. Ele não parece muito bem. Está melhorando, respondi, talvez um pouco na defensiva. Não quis ofender, ele disse, mudando o peso de uma perna para outra. É que, eu tive um cachorro. Perdi ele faz uns anos. Se precisar de alguém para ficar com ele enquanto você trabalha, eu tenho tempo. Pisquei, surpreso. Sério? Sou aposentado. Não tenho nada além de tempo. Ele deu de ombros. Cachorros são boa companhia. Então o Sr. Harrison começou a aparecer. Vês, eu soube que não havia despedida mais certa do que aquela. Ele não gemeu. Não se debateu. Apenas respirou fundo uma última vez, como se estivesse guardando o ar para levar consigo, e então soltou tudo de uma vez, devagar, como quem se entrega a um sono sem pressa. Seus olhos, já opacos, ficaram fixos em mim por um instante, e eu jurei ter visto neles um agradecimento. Ou talvez fosse apenas o reflexo do que eu sentia, gratidão por cada segundo roubado do tempo que não lhe pertencia mais. O Sr. Harrison chegou meia hora depois, trazendo uma caixa de papelão forrada com uma manta velha. Ele não disse nada. Apenas se ajoelhou ao meu lado, colocou a mão no peito de Diesel e ficou ali, parado, como se estivesse contando os batimentos que já não existiam. Depois, com cuidado, ajudou a deitá-lo dentro da caixa. Vou levar ele para o quintal, murmurou. Tem um lugar debaixo da árvore. Ele gostava de ficar lá quando vinha visitar. Eu não consegui responder. Apenas assenti. Naquela noite, sentei no chão da sala, encostado no sofá onde Diesel passará tantas horas, e abri o Instagram. A última foto dele, aquela em que ele me abraçava no parque, tinha ultrapassado 5 milhões de visualizações. As mensagens não paravam de chegar. Pessoas contando como haviam adotado cães idosos, como haviam encontrado propósito em dar uma segunda chance a quem ninguém mais queria. Uma mulher escreveu: meu pai faleceu no mês passado. Hoje, adotei um labrador de 12 anos chamado Max, obrigada por me mostrar que o amor não tem prazo de validade. Rolei a tela até encontrar o vídeo que eu havia gravado sem querer, dias antes. Diesel, deitado no tapete, levantando a cabeça devagar para lamber minha mão enquanto eu coçava suas orelhas. O som da sua respiração pesada, o clique das unhas no piso quando ele se mexia. Eu não tinha percebido que estava gravando. Apenas apertar o botão por impulso, como se soubesse que aquele momento precisava ser guardado. Parei o vídeo no instante em que seus olhos encontraram a câmera. Era como se ele estivesse olhando para mim agora, do outro lado da tela, dizendo: está tudo bem. Você fez o suficiente. E eu fizera. Não porque eu salvara da eutanásia, não porque lhe dera mais alguns meses de vida, mas porque, naquele curto espaço de tempo, ele me ensinara a viver como se cada dia fosse um presente. Não um fardo, não uma contagem regressiva, mas uma chance de amar,
mesmo sabendo que o amor, às vezes, dói. No dia seguinte, voltei ao Riverside Animal Shelter. Não planejava adotar. Ainda não. Mas precisava ver. Precisava olhar nos olhos dos outros cães que esperavam, como Diesel esperara, por alguém que os enxergasse. A voluntária me reconheceu assim que entrei. Michael, ela disse, sorrindo. Você é o cara do Diesel. Assenti. Ela me levou até os fundos, onde ficavam os idosos, os doentes, os que ninguém queria. Havia um vira-lata cinza, magro demais, com uma cicatriz no focinho. Um poodle branco, trêmulo, que mal conseguia levantar. Um basset hound com as orelhas tão compridas que arrastavam no chão. E então eu o vi. No canto da última gaiola, encolhido sobre si mesmo, havia um pastor alemão. Seu pelo estava opaco, as costelas visíveis, e uma das patas traseiras parecia atrofiada. Mas quando me aproximei, ele levantou a cabeça. Não rosnou. Não se escondeu. Apenas me encarou, como se soubesse que eu entendia. A voluntária suspirou. Esse é o Duque. Está aqui há 6 meses. Os veterinários dizem que ele tem displasia, problemas cardíacos, provavelmente não vive mais que 1 ano. Mas, ela hesitou, ele é o mais doce. Nunca reclama. Só fica ali, esperando. Eu me agachei na frente da gaiola. Duque não se moveu. Apenas continuou me olhando, como se dissesse, eu também tenho histórias para contar. E naquele momento, soube que não estava ali por acaso. Posso levá-lo para casa hoje? Perguntei. A voluntária arregalou os olhos. Tem certeza? Ele precisa de muitos cuidados. Eu sei, respondi. Mas acho que nós dois precisamos um do outro. Ela sorriu. Bem-vindo de volta, Michael. No caminho para casa, com Duke no banco de trás, olhando pela janela como se nunca tivesse visto o mundo de verdade, percebi que Diesel não me deixará sozinho. Ele apenas me passará o bastão. E eu, finalmente, estava pronto para correr. Com o tempo, não me arrependi nem por um instante, porque aqueles 3 meses significaram tudo. Não só para mim, mas para nós dois. Se a história do Diesel chegou até você, não deixe que ela termine aqui. Neste exato momento, existem milhares de cães idosos esperando em abrigos, exatamente como ele estava. Assine este canal, compartilhe essa história. E, na próxima vez que for a um abrigo, caminhe até o fundo. É lá que os verdadeiros heróis estão à espera.